Ele nunca levantou a voz, nunca bateu. Mas todos os dias fazia a esposa acreditar que não era nada sem ele. Até o dia em que ela decidiu parar de chorar e começou a planejar. Essa é a história de Ana. E do silêncio que destruiu um homem que achava que tinha todo o controle. Se essa história tocou você, siga o podcast Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Aqui, cada episódio é um caminho de dor, superação e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. O ar da manhã na cozinha de mármore branco sempre tinha o mesmo cheiro: café moído, pão integral torrado e a acidez contida da mágoa. Ana tentava disfarçar a rigidez dos ombros enquanto preparava o de jejum, um ritual meticuloso que precisava ser executado com perfeição, não por amor ao detalhe, mas por medo do deslize. Daniel não perdoava o deslize, ele não gritava, ele não quebrava objetos. O método dele era muito mais insidioso, uma arte sutil de destruição que ele aperfeiçoara ao longo dos anos. A humilhação silenciosa. A luz dourada de maio entrava pela janela, iluminando a sala de jantar que Daniel chamava de nosso palco para a sociedade. Era um palco bem montado, com quadros caros e poltronas de couro que pareciam exigir silêncio e reverência. Ana colocou a xícara fumegante na frente dele, exatamente no local onde a mancha da última gota de chá havia sido polida na noite anterior. Daniel não olhou para ela. Estava absorvido pela tela brilhante do tablet, os olhos azuis apertados em concentração. Ele sorriu, um sorriso pequeno, autossatisfeito. Ana esperou. Ela sempre esperava pela primeira palavra do dia, que raramente era um bom dia. Finalmente ele pousou o tablet e suspirou, um som profundo que comunicava cansaço e a infinita carga de responsabilidade que só ele parecia suportar. Ele bebeu o café, fez uma careta sutil e então olhou para a esposa finalmente. Está um pouco fraco, Ana, ele disse, a voz baixa, controlada, quase melódica. Não acha? Você já fez esse café comigo por 10 anos. É realmente espantoso que ainda erre o ponto. Você não consegue memorizar um simples processo? É o básico, não é? Não era uma pergunta. Era uma declaração de incompetência. Ana sentiu o calor subir até a nuca. Ela engoliu em seco. Vou fazer outro. Não, não precisa. Ele a interrompeu, estendendo a mão para contê-la. Um gesto de condescendência. Nós já estamos atrasados. E eu tenho uma reunião importante. Eu não posso me dar ao luxo de ter o dia comprometido por um detalhe tão pequeno. Mas tente se concentrar amanhã. O mundo não para só porque você tem dificuldade em manter a atenção. Ele se levantou. A figura alta e impecável em seu terno cinza-chumbo. Daniel irradiava sucesso e propósito. E Ana, ao seu lado, sempre se sentia transparente. Um borrão desbotado que mal refletia a luz. No escritório de Daniel, os troféus e diplomas competiam por espaço. Ana, por outro lado, havia parado o curso de arquitetura no 6º semestre para apoiar a carreira dele. Uma decisão que ele recontava frequentemente com uma ironia fina. Mais tarde naquele dia, eles receberam um casal de amigos influentes, Maurício e Clara. Ana havia passado a tarde inteira preparando um risoto de limão siciliano, uma receita complexa, que exigia tempo e precisão. Serviu os pratos, e a sala se encheu do aroma cítrico e cremoso. Ana, isso está divino, realmente, Clara elogiou, inclinando-se na direção da anfitriã. Você tem mãos de fada, querida. Daniel riu, um som seco e estridente. Ele pegou seu copo de vinho e olhou para Ana, que tentava parecer relaxada, o estômago contorcido. Ela realmente faz um bom risoto, Daniel concedeu. Como se estivesse avaliando um produto de baixa qualidade. É a única coisa que ela realmente consegue acertar. Tivemos que desistir da ideia de ela ter uma carreira própria. Vocês sabem. Falta de foco. Mas no fim, o papel dela é aqui, garantindo que eu tenha paz de espírito para focar no que realmente importa. O sorriso de Clara congelou. Maurício pigarreou. A traição não estava no ato, mas na entrega pública, na desvalorização de seu esforço. Daniel não estava sendo sincero. Estava construindo um pedestal para si mesmo sobre a fragilidade de Ana. Sinceramente, Daniel continuou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Se não fosse por mim, organizando a vida dela, direcionando as finanças, ensinando a ela o básico de como se portar em sociedade,
Ela não seria ninguém. Ela sabe disso. É por isso que ela é grata. Ana sentiu o coração pulsar lento, pesado, como um sino em luto. Ela sorriu. Tinha que sorrir. O sorriso dela era uma máscara de poliuretano. Esticada sobre a dor que a consumia, ela viu o olhar de pena nos olhos de Clara. E esse olhar era quase pior do que as palavras de Daniel. Naquela noite, o silêncio da casa era opressor. Ana se trancou no banheiro, ligou a água do chuveiro no máximo, para abafar o som, e finalmente se permitiu chorar. Eram lágrimas silenciosas, quentes, que queimavam a pele. Ela olhou para o espelho, mas não viu Ana. Viu apenas a Senhora Santos, a esposa decorativa, a cozinheira competente, a mulher que não tinha voz. Você é sensível demais. Está exagerando. A voz de Daniel ecoava na sua mente, mesmo que ele estivesse em outro cômodo. O arrependimento dela não era por ter parado a faculdade, mas por ter permitido que as migalhas de carinho dele a convencessem de que ele era seu salvador. A frase, a âncora de sua miséria, voltou à tona, afiada e cruel. Se não fosse por mim, você não seria ninguém. Ela saiu do banheiro, enxugando o rosto rapidamente. O cheiro de sabonete caro preenchia o ar. Ela não iria discutir, não iria confrontá-lo. Confrontar Daniel era como esmagar a mão em uma parede de concreto. A dor era sua, e a parede permanecia intacta. Ela deitou-se na cama king size, sentindo a imensidão do espaço entre eles. Daniel já estava dormindo, roncando suavemente, completamente alheio ao terremoto emocional que havia provocado. Ana fechou os olhos. Não dormiu. Em vez disso, começou a contar os anos. 10 anos de migalhas, 10 anos de diminuição progressiva, 10 anos onde a sua dignidade era diariamente confiscada, embalada em frases de falsa preocupação. Ela precisava de algo. Precisava de uma justiça, que não vinha de tribunais, mas de uma ação radical de autodefesa. Naquela noite fria, enquanto o marido respirava fundo ao seu lado, Ana tomou uma decisão. Ela pararia de ser sensível. Ela pararia de sentir. E em vez de chorar, ela aprenderia a planejar. O jogo dele era a humilhação ruidosa. O dela seria a superação silenciosa. E o primeiro passo para o plano era descobrir exatamente o quão dependente ela estava dele. Uma investigação fria e calculada sobre a própria prisão. A casa parecia um museu, repleta de objetos caros, mas desprovida de vida. As cortinas de veludo pesado bloqueavam a luz excessiva, e o ar-condicionado mantinha a temperatura em um frio constante, refletindo a frieza sutil que dominava o relacionamento. Ana começou a observar Daniel não como marido, mas como um adversário complexo, cuja fraqueza ela precisava mapear. O controle de Daniel sobre a vida de Ana era tão sutil quanto as migalhas de pão que ela recolhia da mesa. Começava pelo dinheiro. O salário de Ana, embora modesto, ela trabalhava remotamente como assistente de uma pequena editora, um trabalho que Daniel permitia para que ela não ficasse entediada. Ia diretamente para a conta conjunta, mas Daniel controlava os acessos, as senhas e os investimentos. Quando ela precisava comprar algo para si, um vestido, um livro, ela tinha que solicitar o dinheiro, e a solicitação vinha sempre acompanhada de uma análise fria e depreciativa. Certa manhã, Ana precisou de sapatos novos para uma festa de caridade da empresa de Daniel. Ela mencionou isso durante o café. Sapatos? Você tem pelo menos 20 pares de sapatos, Ana. Ele respondeu, sem tirar os olhos da bolsa de valores em seu tablet. São todos antigos, Dan. E o salto do preto está quebrado. Ela explicou, tentando manter a voz firme, mas sentindo a ansiedade subir. Ele suspirou, o som de um homem forçado a lidar com insignificâncias. Tudo bem, mas não gaste demais. Você sabe que nós estamos economizando para o resort nas Maldivas. Não podemos ser irresponsáveis. Compre algo funcional. Nada chamativo. Honestamente, você não tem o porte da Clara. Cores berrantes ou saltos muito altos só a farão parecer. Desesperada. O golpe era duplo. A restrição financeira e a humilhação sobre a aparência. Ana aceitou o cartão de crédito com a mão trêmula, sentindo-se uma criança pedindo permissão para viver. Este controle se estendia às amizades. Daniel tinha uma maneira elegante de desmantelar os laços de Ana com qualquer pessoa que ele considerasse de baixo valor ou influência negativa. Quando Maria,
Sua amiga de faculdade ligava, Daniel fazia questão de interromper a conversa. Ou, pior, ficava por perto, fazendo comentários audíveis sobre a superficialidade dos tópicos. Você ainda fala com a Maria? Ela nunca conseguiu se firmar profissionalmente, não é? Pessoas assim drenam a sua esperança. Tente se associar com quem está no topo, Ana. Pessoas que entendem o significado de sucesso. Em poucos meses, Ana parou de ligar para Maria. A energia necessária para defender a amizade ou a si mesma era muito grande. O silêncio era mais fácil. Ela se tornou uma ilha, cercada apenas pela presença autoritária de Daniel. O conflito começou a se manifestar em sintomas físicos. Ana começou a ter insônia crônica. Sua alimentação se tornou errática. Ela estava constantemente alerta, esperando o próximo comentário ácido, o próximo julgamento. Ela parou de se reconhecer no espelho, substituída por uma mulher cujos olhos carregavam uma sombra permanente de medo e resignação. Certa noite, Ana tentou pela última vez ter uma conversa franca. Daniel estava lendo no sofá, a luminária de leitura projetando um halo dourado ao redor de sua cabeça. Daniel, podemos conversar sobre nós? Ele baixou o livro, marcando a página com precisão milimétrica. O olhar dele não era de raiva, mas de tédio. Sobre o que exatamente, Ana? Eu estou muito ocupado amanhã. E honestamente, estou cansado. Sobre a forma como você fala comigo. Às vezes me sinto diminuída, como se tudo o que eu fizesse fosse insuficiente. Daniel sorriu. Não um sorriso caloroso, mas um sorriso de superioridade. Ah, lá vamos nós. O drama semanal. Escute, Ana. Eu te digo a verdade porque eu me importo com você. Eu sou realista. Você prefere que eu minta? Que eu finja que você é uma gênio da culinária? Ou que seus projetos de editora vão revolucionar o mercado? Ele se inclinou para a frente. A voz um sussurro conspiratório. Você é sensível demais. Está exagerando. Esse é o seu grande problema, Ana. Você leva a sério demais as críticas construtivas. Se você não fosse tão frágil emocionalmente, já teria percebido que eu estou apenas tentando te moldar, te transformar na mulher que você poderia ser. A manipulação era perfeita. Ele transformava a humilhação em amor. Ele plantava a dúvida de si mesma, o famoso gaslighting, com a precisão de um cirurgião. Ana sentiu as paredes de sua realidade se estreitando. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela fosse a errada, a ingrata, a frágil. Eu só queria que você me respeitasse, ela sussurrou, sentindo a garganta apertar. Eu te respeito, Ana. Eu te respeito o suficiente para não te deixar viver em uma ilusão, ele respondeu, retomando o livro. Agora, podemos encerrar este tópico? Eu não tenho energia para lidar com sua insegurança agora. Amanhã, por favor, prepare aquele café mais forte. Você sabe o quanto eu detesto café fraco. É a única coisa que peço. O silêncio que se seguiu não era paz. Era a capitulação. No entanto, a semente do plano já estava plantada. Nos dias seguintes, enquanto Daniel estava no trabalho, Ana começou a ler. Não romances, mas livros sobre finanças pessoais e direito familiar. Ela não podia arriscar pesquisar no computador compartilhado. Ela usava a biblioteca pública, saindo sob o pretexto de fazer compras demoradas. Ela começou a entender a arquitetura de sua prisão. O dinheiro era o cimento. O trabalho remoto na editora pagava Ana em uma conta de poupança separada, que ela havia esquecido que existia, pois Daniel a havia designado como fundo de emergência para a casa, e ele era o único a monitorar. Ana começou a desviar pequenas quantias do salário mensal, R$ 500, R$ 200, para essa conta antiga que ele mal olhava. Ela usava o aplicativo do banco no celular em momentos estratégicos, quando ele estava no banho, ou assistindo futebol na sala com o volume alto. O coração dela batia forte, uma sinfonia de medo e adrenalina. Isso era traição, mas era uma traição necessária à sua sobrevivência. Ela comprou um pequeno cofre digital, escondido no fundo de um armário, debaixo de casacos de inverno que raramente usavam. Ela começou a reunir cópias de documentos essenciais, certidão de casamento, identidade, passaporte e o diploma da faculdade, o que ele achava que ela nunca terminaria. Mas Ana havia concluído à distância os últimos créditos, anos atrás, em um curso técnico relacionado à sua área, algo que Daniel desdenhava, e por isso nunca se deu ao trabalho de verificar. A cada documento que ela copiava, a cada nota que ela escondia, uma pequena dose de coragem injetava-se em suas veias.
Ela estava construindo seu bote salva-vidas no porão, enquanto Daniel, no convés, estava certo de que a embarcação principal nunca afundaria. O peso invisível da opressão começou a ser substituído pelo peso concreto de sua fuga. Ela não era mais apenas uma vítima. Era uma espiã em sua própria casa. E Daniel, cego pela certeza de seu poder, não notava a fria determinação no olhar de Ana. Um olhar que agora refletia não a insegurança, mas a calma calculista de quem está prestes a fazer algo irrevogável. O almoço de domingo era um evento sagrado para a família Santos. Um desfile de prosperidade e ordem. Daniel fazia questão de convidar seus pais, o irmão mais novo, um advogado bem-sucedido e alguns sócios. O objetivo era claro: mostrar que ele era o pilar, o centro gravitacional de uma vida invejável. Ana estava tensa. Vestia um tailleur creme, escolhido por Daniel, que ele havia definido como adequado, mas não excessivo. Ela havia preparado um banquete, mas não sentia o cheiro da comida. Sentia apenas o odor metálico do medo. Durante a sobremesa, enquanto a conversa divagava para investimentos e política, o pai de Daniel, Sr. Roberto, um homem de postura rígida, perguntou a Ana sobre seu pequeno trabalho na editora. E você, Ana? A editora está prosperando? Você está aproveitando a chance de se manter ocupada? Daniel interveio antes que Ana pudesse abrir a boca, colocando a mão sobre a dela na mesa. Um gesto que parecia carinhoso, mas era um aviso. Ela está bem, pai, mas sabemos que esse tipo de coisa é apenas um hobby para ela. Ana precisa de estabilidade, não de grandes ambições. É o perfil dela, sempre foi. O irmão de Daniel, Rafael, quebrou o silêncio desconfortável. Mas ela não começou arquitetura? Lembro-me dela falando com paixão sobre design. Daniel riu. Foi um riso que ecoou na sala, fazendo os talheres tilintarem. Um som ensaiado, destinado a anular qualquer seriedade. Arquitetura? Oh, sim! Ela tentou Rafael. Mas sejamos honestos, Ana não tinha o que era preciso. Não tem aquela fibra, aquele drive. Ela não terminou a faculdade porque não dava conta. Sempre foi fraca. Ela se sentia sobrecarregada facilmente. É uma pena, claro, mas é a realidade. A piada era destinada a ser leve, mas a intenção era pesada como chumbo. Todos riram, inclusive a mãe de Daniel, que apenas balançou a cabeça em concordância. Ana sentiu um formigamento nas pontas dos dedos. Ela sentia-se exposta, dissecada em público, sua história reescrita com tinta de vergonha. O Sr. Roberto, notando o rubor no rosto de Ana, tentou consertar. Ora, Daniel, não seja tão duro. Ela é uma excelente anfitriã. E a comida estava impecável. Sim, sim, como eu disse. Daniel concluiu, sorrindo vitorioso. Ela serve para o básico, e por isso nós a amamos. Mas não vamos iludi-la com a ideia de que ela poderia ter tido um grande sucesso profissional. Eu a protejo dessa desilusão. Ana olhou para o copo de água, onde o gelo derretia lentamente. A água estava turva. Naquele momento, não era a humilhação que doía mais, mas a concordância silenciosa ao redor da mesa. Aquele era o estopim. O peso daquela palavra, fraca, era a chave que finalmente destrancou algo dentro dela. Ela não era fraca. Ela estava exausta de lutar sozinha contra um homem que usava a traição emocional como arma diária. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, Daniel estava eufórico, satisfeito com sua performance. Ele entrou no quarto enquanto Ana desfazia o cabelo na frente do espelho. Você viu como o Rafael ficou impressionado com a minha nova aquisição? Eu disse a ele que, se não fosse pelo meu foco, a família estaria em uma situação muito diferente. Ele a abraçou por trás, beijando seu pescoço. O toque dele era repulsivo, mas Ana permaneceu imóvel. Hoje foi um bom dia, Ana. Você foi discreta. Essa é a sua função. Você devia agradecer por eu ainda estar aqui, por te dar esse conforto, essa vida. Se eu não tivesse insistido que você desistisse daquela loucura de arquitetura, onde você estaria agora? Ana fechou os olhos. A carta de aceitação para o programa de certificação noturno de design de interiores, online, autofinanciado e completamente escondido, estava no cofre digital. Você tem razão, ela disse. A voz surpreendentemente calma. Daniel se afastou, surpreso com a submissão imediata. Claro que tenho. Vá dormir agora. Estou cansado. Ana não dormiu. Ela começou a agir. Os próximos 3 meses foram uma coreografia de sigilo.
Ela voltou a estudar todas as noites sob o pretexto de ler relatórios de trabalho. Os fones de ouvido eram para podcasts, mas na verdade, ela ouvia as aulas gravadas. A cada nota boa, a cada projeto entregue, ela sentia uma recuperação de sua dignidade. O dinheiro na conta secreta cresceu. Ana vendeu algumas joias antigas que Daniel havia dado, peças que ela odiava, alegando que as perdeu em uma viagem. Ele apenas deu de ombros, contente por não ter que se preocupar com o incidente. Ele não percebia que ela estava transformando símbolos de sua opressão em combustível para a fuga. Ela retomou o contato com Maria, não por telefone, mas por e-mail criptografado. Ana, estou planejando sair. Preciso de um lugar temporário. Algo pequeno. Maria. Meu Deus, Ana. Finalmente. Eu nunca gostei dele. Tenho um anexo nos fundos da minha casa. Pequeno, mas seguro. Ninguém precisa saber. O suporte era a dose de esperança de que Ana precisava. Ela começou a embalar mentalmente. Ela não podia levar nada que Daniel pudesse rastrear ou sentir falta imediatamente. Roupas, livros, o cofre com os documentos e o laptop antigo da editora. O resto, as peças de arte caras, os móveis de design, tudo isso era dele, e ela não queria o peso de sua riqueza. A tensão era constante. A qualquer momento, Daniel poderia encontrar o pequeno caderno de anotações com as senhas, ou a fatura do curso noturno, mas a coragem dela era agora maior do que o medo. Ela estava operando em um modo de sobrevivência fria. Daniel, no entanto, estava mais relaxado do que nunca. A submissão de Ana parecia tê-lo apaziguado. Ele continuava a fazer comentários depreciativos sobre a comida, sobre a organização, sobre a vida dela, mas as palavras dele não a atingiam mais. Elas eram apenas ruído de fundo. Ele estava humilhando uma casca. A verdadeira Ana estava ocupada construindo uma fundação sólida para o seu futuro. Um dia, ele a encontrou na biblioteca de casa, olhando fixamente para um mapa rodoviário. O que você está fazendo com isso, Ana? Planejando uma fuga? Ele zombou, pegando a ponta do mapa e puxando. Ana sorriu docemente. Estava apenas vendo o caminho mais rápido para a casa dos seus pais no feriado. Acha que devemos evitar a Dutra? Daniel soltou o mapa, satisfeito. Você nunca conseguiria fugir. Ana, você não tem estrutura para sobreviver lá fora. E além do mais, ele a puxou pela cintura, beijando sua testa com carinho possessivo. Você me ama, e eu te amo. Isso é o que nos une. Ele estava errado em todos os pontos, e Ana sabia que a hora estava próxima. Ela não estava apenas planejando evitar o trânsito, estava planejando evitar a ele. A redenção dela estava a poucos dias de distância. O dia em que Ana decidiu partir, não amanheceu diferente. O sol irrompeu sobre a cidade com a mesma indiferença dourada de sempre. O cheiro de café moído encheu a cozinha. O ritual se desenrolava como sempre. Daniel lendo as notícias, Ana preparando o desjejum perfeito. Mas para Ana, tudo tinha uma nova nitidez. O som metálico da colher batendo na porcelana, a textura áspera da toalha de linho, o peso do anel de casamento em seu dedo. Ela estava vestida de forma neutra, calça jeans escura, uma blusa de algodão cinza e um casaco leve. O cofre digital, esvaziado, havia sido discretamente substituído por uma caixa de sapatos cheia de meias velhas. Os documentos e o dinheiro estavam em uma mochila pequena, camuflada sob um casaco na parte de trás do carro. Daniel estava particularmente arrogante naquela manhã. Havia conseguido um contrato importante. Você viu o noticiário? Aquela concorrente faliu, ele disse, rindo para o tablet. É a diferença entre ter visão e ser medíocre. E eu sou grato por ter você aqui, Ana, cuidando das coisas básicas para que eu possa focar em ser brilhante. Ele bebeu o café e fez a careta de sempre. Ainda está fraco. Não entendo. É uma rotina. Você está ficando distraída, Ana? Preciso que mantenha o foco. Ana permaneceu em silêncio. Ela estava concentrada na respiração. Lentamente, ela se dirigiu à mesa. Ela não se sentou. Permaneceu de pé, em uma postura que era nova para ele. Ereta, imperturbável. Daniel, ela disse, a voz firme, sem tremor. Era a primeira vez em anos que ela falava com autoridade. Não com súplica. Ele levantou o olhar, irritado por ser interrompido. Sim? O que é? Não comece com o seu melodrama logo de manhã. Ana estendeu a mão. Em sua palma estava o anel de casamento. Um diamante que Daniel havia insistido ser grande o suficiente para a inveja social, mas que para ela era apenas o peso da servidão.
Daniel olhou para o anel, depois para ela, a confusão nublando seus olhos azuis pela primeira vez. Ele não conseguia processar a anomalia. O que é isso? Você está me devolvendo? Isso é uma brincadeira de mau gosto, Ana? Não, Daniel, não é brincadeira. É o fim do meu conflito interno. E é o início da minha superação. Ela não fez um discurso longo. Não havia mais lágrimas ou pedidos de justiça. Ela abriu a mochila que estava pendurada na cadeira e tirou um envelope de papel craft. Aqui está. Daniel pegou o envelope com cautela, como se fosse explodir. Dentro havia uma carta, escrita em caligrafia impecável. Não era uma lista de acusações. Era uma declaração de intenção. Para Daniel, você me ensinou que eu era fraca. Você me ensinou que eu não tinha foco. Você me ensinou que sem você, eu não seria ninguém. Eu acreditei nisso por muito tempo. Essa crença me manteve paralisada. Mas você se enganou em um ponto essencial. Eu sou disciplinada. E eu aprendi a usar o silêncio para me proteger e finalmente agir. Enquanto você se ocupava em me diminuir publicamente, eu me ocupava em reconstruir secretamente a minha força. Eu não sou sua esposa decorativa. Eu sou uma pessoa com ambições e habilidades, das quais você fez questão de rir. Eu não sou um peso. Eu aguentei mais do que deveria. Agora escolhi viver. Eu estou saindo hoje. Não haverá discussão. Não haverá escândalo. Eu não levarei nada que tenha o seu nome ou que seja essencial à sua vida luxuosa. Eu estou levando apenas o essencial, e algo que você nunca conseguiu tirar de mim, a minha dignidade. Você está livre para encontrar alguém que se encaixe melhor no seu palco. Eu estou livre para construir a minha própria vida, sem o medo constante de ser rotulada como básica ou fraca. Não tente me encontrar. Eu já não estou mais lá. Adeus, Ana. Daniel leu a carta. Seus olhos passaram pelas linhas novamente, depois pela terceira vez. Ele não ficou furioso, ficou perplexo. A traição não era a fuga, mas a ausência de drama. Ele havia se preparado para gritos, súplicas, talvez até uma cena de choro, mas havia apenas uma calma glacial. O que é isso? Você está me chantageando? Que tipo de jogo é esse, Ana? Eu não tenho tempo para essas suas crises histéricas. Volte para a cozinha. Ana colocou a mochila no ombro. Ela caminhou até a porta da cozinha, sua silhueta emoldurada pela luz da manhã. Não é chantagem, Daniel. É justiça. Não a sua versão, mas a minha. Você não pode ir. Você precisa de mim. Como você vai pagar as contas? Você não tem capacidade de... Ele parou de falar quando Ana tirou a chave do carro do bolso, a chave que ele usava para controlá-la, alegando que ela dirigia de forma muito nervosa e que ela só devia usar o carro quando ele permitisse. Ela a colocou em cima da mesa, ao lado do anel. Eu organizei as minhas finanças. O carro é seu. Eu vou de táxi. E, por favor, não tente usar o acesso à conta conjunta. Eu já transferi o que era meu para uma conta que você não conhece. O advogado entrará em contato amanhã. O choque o atingiu com a força de um soco no estômago. Advogado? Finanças? Ana? A mulher, fraca, que mal conseguia acertar o café? Ana? Ele se levantou finalmente, a voz elevando-se pela primeira vez com verdadeiro pânico, não com raiva ensaiada. Volte aqui, nós podemos conversar, nós podemos resolver isso. Você está exagerando, como sempre. Ana não virou. Ela apertou a alça da mochila, sentiu o cheiro do café fraco. E pela primeira vez em anos, ela respirou fundo, absorvendo o ar fresco, sem o peso da expectativa dele. Não, Daniel, ela disse, as costas para ele. Eu não estou exagerando. Eu estava apenas te ouvindo alto demais. Agora vou ouvir a mim mesma. Ela saiu. O som da porta principal se fechando não foi estrondoso, mas definitivo. Foi um clique seco que selou 10 anos de casamento. Daniel ficou sozinho na cozinha de mármore. O café esfriava na xícara. O silêncio era absoluto. Não havia mais a presença de Ana, nem seus passos suaves, nem sua ansiedade contida. Ele olhou para o anel, depois para a carta. A casa parecia subitamente enorme e fria. Ele tentou ligar para o celular dela. A chamada caiu na caixa postal. Ele correu para o quarto, procurando desesperadamente por algum sinal de caos, algum bilhete de despedida histérico. Mas tudo estava em ordem, exceto por um detalhe. A gaveta de documentos, que ele mantinha trancada, estava ligeiramente aberta.
e as cópias de seus papéis mais importantes haviam sumido. Ele se sentou na beira da cama, as mãos tremendo. A arrogância se esvaiu, substituída por um vazio terrível. Ele não estava bravo, ele estava aterrorizado. Pela primeira vez, Daniel percebeu a amplitude de sua dependência. Quem organizava os compromissos sutis? Quem garantia a manutenção da casa? Quem cuidava dos detalhes fiscais que ele odiava? Quem era o amortecedor emocional que absorvia toda a sua frustração? Não era o gênio financeiro ou o empresário de sucesso. Era a mulher que ele humilhava todos os dias, a quem ele dizia que não servia para nada além do básico. O arrependimento dele não era moral. Era puramente prático. Ele havia perdido seu pilar. Ana não olhou para trás. O motorista de aplicativo que a esperava na esquina era um jovem distraído, alheio ao drama monumental que acabava de se desenrolar. A paisagem urbana corria pela janela. Prédios, carros, pessoas apressadas. Tudo parecia novo, vibrante. Quando chegou ao pequeno anexo na casa de Maria, o cheiro de terra molhada e jasmim a saudou. O anexo era modesto. Uma sala conjugada, um quarto pequeno e uma mini cozinha. Mas era dela. Pela primeira vez em 10 anos, ela estava em um espaço onde as paredes não sussurravam os julgamentos de Daniel. Maria a abraçou forte na porta. Não houve perguntas, apenas acolhimento. Bem-vinda de volta, Ana. Senti falta de você. Naquela primeira noite, Ana dormiu profundamente. O sono de quem acabou de escapar de um incêndio. Ela acordou com a luz suave da manhã filtrada pelas persianas. Não havia café a ser feito, nem um cronograma rígido a seguir. Havia apenas esperança e o silêncio real, aquele que não era pesado ou opressor. A vida de Ana se tornou um exercício de reconstrução. Ela usou o dinheiro economizado para pagar o aluguel antecipado e matricular-se oficialmente no curso de design de interiores. O diploma que Daniel havia zombado anos atrás era a base de sua nova carreira. Ela ligou para a editora e pediu mais horas, aceitando projetos freelance. Seu foco não estava mais em apaziguar, mas em produzir. E ela descobriu que, longe da sombra controladora de Daniel, ela não era fraca. Ela era resiliente, inteligente e incrivelmente determinada. O advogado que ela havia contratado, um especialista em divórcios litigiosos, mas que ela instruiu a buscar uma separação amigável, entrou em contato com Daniel. Daniel tentou resistir, ameaçando expor a irracionalidade de Ana e o quanto ela havia sido ingrata. Mas Daniel tinha medo de que o caso fosse a público, expondo sua imagem de empresário impecável. Ele não podia arriscar que o mundo soubesse que a mulher que ele alegava ser incapaz de cuidar de si mesma havia planejado metodicamente a fuga perfeita, desmantelando sua vida doméstica sem um único grito. Ele cedeu. O divórcio se desenrolou de forma surpreendentemente rápida, e Ana recebeu uma porção justa dos bens conjuntos. 6 meses depois, Ana alugou seu próprio apartamento, um lugar iluminado no centro da cidade, com vista para um parque. Ela estava trabalhando em seus primeiros projetos de design. Havia aprendido a dirigir melhor e comprou um carro simples. O cheiro da casa era o de tinta fresca, madeira e a promessa de um futuro autônomo. Ela olhou para o anel de casamento, que havia deixado para o advogado entregar a Daniel. Ele representava o confinamento, a humilhação. Ela não sentia ódio, apenas uma redenção. Tranquila. Daniel? A vida dele desmoronou em minúcias. Ele descobriu que as secretárias não organizavam a agenda social com a mesma precisão de Ana. Ele tentou contratar cozinheiras, mas nenhuma delas acertava o ponto do café. A casa se tornou um mausoléu de mármore, fria e desordenada. Ele não conseguia manter a atenção nos projetos longos. A ausência de Ana para absorver seu estresse o deixava irritadiço e disperso. Ele tentou ligar para os antigos amigos, mas eles sentiam o vazio em sua voz. Ele descobriu que as pessoas gostavam dele por causa da vida perfeita que Ana o ajudava a sustentar. Sem ela, ele era apenas um homem solitário e arrogante, cercado por objetos caros. O arrependimento nunca se transformou em verdadeira superação para Daniel. Ele apenas trocou a raiva pelo vazio. Ele perdeu o controle total, e essa era sua maior punição. Ana, por outro lado, estava florescendo. Ela havia recuperado a paixão pela arquitetura, agora com uma perspectiva madura e focada. Em uma de suas primeiras palestras sobre design e autonomia feminina,
Ela compartilhou a lição mais importante que havia aprendido. Por muito tempo, ela disse ao público, sua voz agora firme e confiante. Eu pensei que amor era a tolerância à crítica destrutiva. Eu confundi o controle dele com proteção, mas a verdade é que quem precisa constantemente diminuir o outro para se sentir maior, nunca é forte. A pessoa que humilha não está buscando a verdade. Ela está apenas buscando manter o poder, porque no fundo, ela tem medo. Medo de perder aquilo que ela nunca soube valorizar. Ana concluiu sua palestra com um sorriso verdadeiro. Não o sorriso de máscara que ela usava para Daniel, mas um sorriso que vinha de dentro, radiante de dignidade e coragem.